Olá, caríssimos! Tudo bem? Dando continuidade às aulas sobre a construção do Estado moderno inglês. Vamos falar sobre as revoluções ocorridas na Inglaterra no século XVII, que vão construir a Inglaterra, a potência, a Inglaterra do século XVIII, XIX, que vai ser a grande potência mundial, pautada numa monarquia parlamentar. O século XVII foi um século marcado por revoluções bastante diferentes na Inglaterra, mas tiveram uma linha tênue em transformar o modelo absolutista inglês num modelo de monarquia parlamentar, que é uma característica do modelo monárquico inglês. A primeira delas vai acontecer a partir de 1603, com a morte da rainha Elizabeth, a última monarca absolutista, e o trono inglês fica vago, deixa a dinastia Tudors e assume a dinastia Stuarts. No reinado do Carlos I, entre 1625 e 1649, a diferença entre a burguesia inglesa, os interesses da burguesia e a realeza aumentou muito. Enquanto a burguesia defendia limitações para o poder real, um controle maior do poder real, para evitar um modelo absolutista e um parlamento forte, a monarquia tentava restaurar o modelo absolutista inglês, restaurar o absolutismo elisabetano, da época da rainha Elizabeth. Em 1628, o parlamento inglês acabou impondo ao rei Carlos I a petição de direitos. Ou seja, a petição de direitos determinava que o rei não poderia criar tributos, não poderia convocar exércitos ou prender pessoas sem a prévia autorização do parlamento. Entretanto, o rei, descontente com essa tentativa de controle do seu poder, ele dissolve o parlamento em 1629. Ele utiliza a prerrogativa de dissolução do parlamento, que era uma prerrogativa real na Inglaterra nesse momento. 10 anos depois, em 1640, a Inglaterra estava em guerra com a Escócia, na tentativa de consolidação dessa estrutura do Estado inglês moderno. E o rei se viu obrigado a convocar novamente o parlamento para angariar recursos financeiros. Isso vai provocar ficou conhecida como Revolução Puritana, que vai ocorrer entre 1641 e 1649, destacando dois grandes grupos antagônicos. De um lado, os cavaleiros, partidários do rei, apoiados pelos latifundiários, pelos católicos e pelos anglicanos, e do outro lado, os cabeça redonda, partidários do parlamento. Esses dois grupos vão se enfrentar numa guerra civil fratricida na Inglaterra e vai terminar com a vitória dos cabeças redondas, lideradas pelo deputado puritano Oliver Cromwell, que vão derrotar os cavaleiros que eram ligados ao rei. Tinha o nome de Whig e Tories, a guerra entre esses dois grupos. O rei Carlos I foi preso e condenado à morte, sendo decapitado em 1649. Ou seja, um marco muito grande. Um rei absolutista, uma monarquia que remonta a tempos imemoriais, tempos medievais, tem um final assim drástico. Uma eliminação realmente. Foi muito impactante. E a partir daí, nós tem um outro momento, que vai ser a República de Cromwell. Com o apoio do parlamento, Cromwell passou a governar a Inglaterra. Procurou suprimir as estruturas feudais ainda existentes no país, consolidar os interesses da burguesia, principalmente dos puritanos, que era o grupo dele, ao assinar, a partir de 1650, os Atos de Navegação, importantíssimos para transformar a Inglaterra na rainha dos mares, dominar os mares. Os atos de navegação protegiam os comerciantes ingleses,
Cromwell também foi responsável pelo desenvolvimento da indústria naval inglesa, pela modernização da sua indústria naval. A determinação de que somente entrariam nos portos ingleses navios da Inglaterra ou pertencentes a países com os quais a Inglaterra tivesse comerciando diretamente vai prejudicar o comércio desenvolvido pela burguesia holandesa, que tinha um comércio muito próximo da Inglaterra, já que a região da Holanda e a Inglaterra são próximos. E aí foi deflagrada uma guerra entre os holandeses, entre a burguesia holandesa e a Inglaterra, que vai durar de 1652 até 1654, com a vitória da Inglaterra, tornando-se assim suprema no comércio marítimo e a maior potência naval do mundo, né? Vai ser esse momento que ela vai suplantar a Holanda como grande potência naval. Em 1653, Cromwell assume o título de Lorde Protetor da Inglaterra, um cargo vitalício. E em seguida dissolve o parlamento também, aquele mesmo parlamento que tinha apoiado ele. Ele dissolve o parlamento e governa o país da forma ditatorial. Ele instaura uma ditadura baseado na pessoa dele, na família dele, e governa o país de forma ditatorial. Ele morre em 1658 e o parlamento inglês, que estava dividido em dois grupos, os Whig, que eram os parlamentaristas, defendiam o parlamento, e os Tories, que defendiam os absolutistas, o regime absolutista, ainda vinculado lá aos cabeças redondas e aos cavaleiros, decidiu restaurar o regime político monárquico, acabando com a república, sob a dinastia novamente dos Stuarts, entregando o governo ao rei Carlos II. O rei Carlos II vai assumir o poder entre 1660 e 1685. E vai tentar restaurar a monarquia absolutista, suplantando poderes do parlamento e conquistas do parlamento. Todo esse contexto revolucionário, que ocorre muito rapidamente, em 40, 50 anos, faz parte do momento de transição definitivo, né, do feudalismo para o capitalismo, e vai possibilitar com que a ordem burguesa pudesse se impor no mundo ocidental. Um abraço, fiquem bem, e no próximo vídeo falaremos da Revolução Gloriosa.